longe ainda. Mas vou fazer uma digressão e voltar aonde que começou o ser humano. Para essa ciência espiritual, antes do Big Bang, né, a gente começa nesse ponto, não havia nada. Era um espaço de duração, não havia tempo e não havia espaço. Uma coisa muito parecida com o que a ciência moderna diz. Então, nesse plano de não tempo e não espaço, um princípio, uma vontade, aquilo que as religiões chamam de fiat lux, faça-se a luz, uma inteligência decretou uma vontade de construir um universo. Essa é aquela inteligência 1, do número 1 lá da matriz 137. Sim. Essa matriz decretou o fiat lux e dispôs de uma série de hierarquias criadoras para formatar esse universo. Qual era o objetivo desse universo? Vamos criar um universo que vai passar, a gente falou lá do 7, né? Das 7 etapas, das 7 cores. Vamos criar um universo que os hindus lá chamam de Manvantara, que vai ter 7 planetas, onde em cada planeta vão se desenvolver 7 rondas, 7 ciclos, e o fruto de todo esse trabalho vai ser a gente criar uma hierarquia criadora, mais uma hierarquia criadora do universo. Então, entre a criação de um universo que se expande e um outro universo, tem um período de recolhimento, que é o Pralaya, onde Sim. todas as formas são reabsorvidas no mundo espiritual, da onde ele emanou o Fiat Lux. Então, quando há esse jato de faça-se o universo, uma hierarquia diretamente relacionada com esse poder uno, começa a manipular, a doar de si um poder de vontade num vazio cósmico para criar uma diferenciação. Eles são chamados nas teogonias de tronos celestes. São seres pertencentes ao Logos também, Logos criadores, tronos celestes. São entidades pertencentes a uma evolução anterior. Só que, como não existia tempo, a gente nem pode dizer anterior, porque não tinha tempo. Então, esses logos criadores, esses tronos, eles munidos da vontade do por isso que se diz que o primeiro sistema é a mais poderosa de todos, o impulso é o mais poderoso, eles começam a criar uma atmosfera nesse universo que não tem nada hoje em dia parecido para a gente apontar, olha, era assim. Era uma atmosfera de calor, mas não calor material. Você imagina um calor, quando você está entusiasmado com alguma coisa, eu vou fazer um trabalho, eu vou escrever um negócio, eu vou fazer um programa, eu vou casar, qualquer coisa que te entusiasma profundamente, esse calor do entusiasmo era a substância que eles estavam plasmando, doando de si para um vazio. Isso é a coisa mais parecida com o que a gente pode imaginar, aquela primeira diferenciação. Isso foi a criação do primeiro globo, que as escrituras, o Dizian, chama de antigo Saturno. Não o Saturno, esse planeta atual, mas a primeira cadeia também chamam de cadeia das trevas. Na cadeia das trevas, ou cadeia de Saturno, essas hierarquias criadoras, não só os tronos foram os primeiros e os mais elevados, mas os tronos, os serafins, que eram as entidades doadoras de amor, de luz, de sabedoria, os quiriotes, os leões de fogo, todas essas hierarquias que as religiões e as igrejas e as escolas iniciáticas denominam, tem os nomes, tem nome em grego, tem nome em latim, tem nome em sânscrito,
né? Então, por exemplo, o que os gnósticos chamam de arqueus, os orientais chamam de asuras. Então, mas no final é tudo nomes diferentes para as mesmas potências cósmicas, que são as chamadas hierarquias criadoras. Elas vão doando de si, da sua inteligência, da sua sabedoria, para criar o projeto humano. Então, em Saturno, foi esse primeiro projeto. E lá se estruturou o corpo físico humano. O projeto do nosso corpo atual, ele veio lá de três planetas, 3 universos anteriores. Isso foi, depois de Saturno, tudo aquilo foi recolhido para um pralaya, depois se manifesta de novo num ciclo chamado Antigo Sol, onde começou a efetivamente existir luz, as luzes de sabedoria doadas pelas hierarquias criadoras, principalmente dos querubins, dos olhos e ouvidos alertas, como também são chamados, foram plasmando um novo corpo, uma nova casca. Aquilo que em Saturno o ser humano era um autômato, que como se fosse uma máquina, um robô, no antigo planeta Sol começou a ser revestido de vida. Então, eles foram criando a nossa tessitura etérica, que é a fonte de vida, que é a fonte de pulsação, de metabolismo. Que era toda saudável. Perfeita. A perfeição era incrível. A sabedoria, a inteligência dessas forças criaram coisas inacreditáveis. Nossa! Depois passa esse ciclo todo e vem a terceira manifestação, que é a antiga Lua. Então, tudo isso são as antigas encarnações do nosso planeta Terra. Só que não estava materializado ainda, da forma como é hoje. Tudo isso estava ainda num plano sutil, num plano semi-etérico, semi-astral, uma névoa, como os cientistas chamam, uma nebulosa cósmica, né? Você vê aquela nuvem de gases, poeiras e plasma. Enfim, na Lua, então, o ser humano é revestido de um princípio psíquico, anímico ou astral, que dá a possibilidade do ser humano ali começar a sentir prazer e desprazer. Mas ele não tinha uma consciência como de hoje. Por exemplo, em Saturno, a consciência do ser humano era como o da pedra hoje, um transe profundo, muito profundo. Na época do Sol, a consciência do ser humano era como hoje a gente tem um sonho sem sono, um sono sem sonhos. Aquele sono profundo que você não está sonhando era o estágio de consciência do homem na época solar. Já na Lua, o ser humano começou a ter a percepção do mundo externo como sonhos, mas assim, não figurativamente, ele não enxergava o mundo externo. Então, por exemplo, se uma coisa era benéfica, ela aparecia naquela percepção onírica para ele como algo luminoso e atraente. Se era alguma coisa que o prejudicava, era uma coisa escura e feia. Então, era mais ou menos essa consciência muito nebulosa ainda. Quando acabou a cadeia lunar e chegou na Terra, sempre que vai iniciar um novo globo, há uma recapitulação das experiências passadas. É por isso que a primeira e a segunda raça não eram nem físicas, o ser humano na primeira raça adâmica lembrava a forma de sabe aqueles seres marinhos que tipo uma água viva que vão assim sim. flutuando? Era aquilo, né? Só depois que foi revestido de uma camada mais etérica, mais densa, e eles viviam numa terra, num ambiente vaporoso, de vapores quentes, sulfúricos e calores. Quer dizer, era uma terra ainda muito primitiva.
Só depois, com a solidificação da Terra, é que o ser humano pôde também encarnar uma forma material, que foi a Lemúria. Então, a Lemúria foi a primeira raça física do ser humano. Só que eles também não tinham consciência, não tinham nem esse formato do ser humano. Eles obedeciam a essas hierarquias criadoras de uma maneira irrestrita. Esses deuses, essas hierarquias criadoras emanavam um desejo, um sentimento, uma ordem, e aqueles seres lemurianos cumpriam aquilo de forma automática. Até que, segundo Blavatsky, uma hierarquia chamada, que são esses Kumaras, chamados Kumaras justamente, de uma cadeia mais evoluída, venusiana, como ela diz, vieram para a Terra, mas não todos, vieram 4, e 3 ficaram no mundo espiritual. E eles estavam orientando os seres humanos na sua evolução, lapidando, criando um ser que refletisse o que esses próprios, para nós, eram deuses, aqueles que eles fossem. Por isso que a gente diz que o homem foi feito, criado à imagem e semelhança dos seus criadores, de Deus, que, em última análise, é aquele Deus único. Ali aconteceu o fato de uma determinada dessas hierarquias criadoras introjetarem no ser humano uma energia que a gente não estava preparada para receber, que é a energia do mental cósmico. A gente não tinha nem sistema nervoso ainda, não tinha nem olhos de sentido. Os sentidos começaram a ser projetados lá em Saturno, lá atrás, mas até eles efetivamente funcionarem como órgãos de troca entre o mundo interno e o mundo externo em que a gente vive, foram bilhões de anos. Então, essas hierarquias criadoras, inoculando o germe humano de um princípio de discernimento, de entendimento, provocou fenômenos avassaladores. Um deles é que o ser humano que não estava ereto, era um animal, era um ser animal ainda muito parecido com o estágio lunar, ele, ficou ereto. Ele desenvolveu uma verticalidade, que é coisa típica de conexão com o zênite e o nadir, o alto e o baixo, para captar aquelas energias que emanam tanto do centro da Terra, Kundalini, como da fonte do Deus único lá no alto do céu, que é chamado de Fohat na doutrina secreta. Isso possibilitou a estruturação de um sistema nervoso rudimentar. E os órgãos dos sentidos começaram a se abrir. Não só isso, o homem começou a desenvolver uma linguagem e começou a ter um sentimento de identidade própria, de pensamento. Eu existo, eu sou alguém, que é um princípio de eu. Bom, os primeiros 777 seres humanos que conseguiram fazer esse projeto de maneira bem sucedida são os criadores da chamada Grande Fraternidade Branca, que é um trabalho de assistência social dos deuses, dessas hierarquias criadoras, cuidando do ser humano para que ele não se perca, para que ele dê certo, para que ele cumpra o fim a que ele foi chamado a existir. Isso foi uma pequena minoria, porque a maioria, quando os olhos se abriram e eles tinham elementos para lidar com a matéria, eles falaram, gente, esse planeta material é muito bom aqui. Eles ficaram encantados com o mundo material e degeneraram em todos os sentidos, se tornaram adoradores da matéria, em vez de adoradores do Deus único e verdadeiro, que é a causa das causas. Bom, esse continente acabou, veio a raça Atlântida, veio a raça ariana, que a gente já falou que passou por aquelas 7 etapas, e isso chegou até a gente. Então, segundo a ciência espiritual, nós somos frutos dessa imensa jornada que começou há 3 planetas anteriores, que vieram descendo
em densidade, se tornando cada vez mais físicos, densos, até chegar no ponto máximo de densidade, que foi na quarta raça do quarto planeta. Então, a gente desceu 3 casas, chegamos aqui, e agora a gente vai começar a subir 3 casas. A gente tem mais 3 planetas para viver no futuro longínquo, como uma raça humana, que vai ser muito diferente daquilo que a gente é hoje. Da mesma maneira que lá atrás a gente é muito diferente daquilo que é hoje.